Quadro do inferno pagão. 9. Conhecemos pouco o inferno pagão e apenas pela descrição dos poetas. Homero e Virgílio deram dele a descrição mais completa, mas é preciso apartar as necessidades que a poesia impôs à forma. A de Fenelon em seu Telêmaco, embora aurida na mesma fonte, quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, procura, sobretudo, ressaltar o gênero de sofrimentos que sofrem os culpados, e se estende muito sobre a sorte dos maus reis, tendo em vista a instrução de seu aluno real. Por popular que seja sua obra, muitas pessoas não têm, sem dúvida, essa descrição bastante presente na memória, ou não puderam refletir bastante nela para estabelecerem uma comparação. Por isso, cremos ser útil reproduzir-lhe as partes que têm uma relação mais direta com o objetivo que nos ocupa, quer dizer, as que concernem mais especialmente a penalidade individual. 10. Entrando, Telêmaco ouve os gemidos de uma sombra que não podia se consolar. Qual é, pois, disse-lhe a vossa infelicidade? Que fostes na terra? Eu fui, lhe respondeu essa sombra, Nabofarzã, rei da soberba Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam ao simples sussurro de meu nome. Eu me fazia adorar pelos babilônios em um templo de mármore, onde estava representado por uma estátua de ouro, diante da qual se queimavam, dia e noite, os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou me contradizer sem ser logo punido. Inventava cada dia novos prazeres para me tornar a vida mais deliciosa. Era ainda jovem e robusto, ai de mim! Quanta prosperidade me restava ainda para gozar no trono. Mas uma mulher que amei e que não me amou fez-me sentir que não era Deus. Ela me envenenou e não sou mais nada. Colocaram ontem com pompas as minhas cinzas numa urna de ouro, choraram, se arrancaram os cabelos, fizeram parecer quererem atirar-se às chamas da minha fogueira para morrerem comigo. Vão. Ainda gemer ao pé do soberbo túmulo onde estão as minhas cinzas, mas ninguém me lamenta. Minha memória é horrorosa, mesmo na minha família, e aqui embaixo já sofro horríveis tratamentos. Telêmaco, tocado com esse espetáculo, lhe diz: Éreis verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentis essa doce paz sem a qual o coração permanece, sempre oprimido e murcho no meio das delícias? Não respondeu o babilônio, não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios gabam essa paz como o único bem. Para mim jamais a senti. Meu coração estava sem cessar, agitado por desejos novos, por medo e por esperança. Tratei de atordoar-me, a mim mesmo pela excitação de minhas paixões. Tinha necessidade de manter essa embriaguez para torná-la contínua. O menor intervalo de razão tranquila ter-me-ia sido muito amargo. Eis a paz da qual gozei. Tudo mais me parecia uma fábula em um sonho. Eis os bens que lamento. Falando assim, o babilônio chorava como um homem frouxo, amolecido pelas prosperidades e que não estava acostumado a suportar constantemente uma infelicidade. Tinha perto de si alguns escravos que foram mortos para honrar os seus funerais. Mercúrio entregara-os a Caronte com seu rei e lhes dera um poder absoluto sobre esse rei que serviram na terra. Essas sombras de escravos não temiam mais a sombra de Nabofarzã. Elas o tinham acorrentado e lhe faziam as mais cruéis indignidades. Uma lhe dizia: não fomos homens tão bem como tu? Como foste bastante insensato para te creres um Deus, sem que lembrasses que eras da raça dos outros homens? Uma outra, para insultá-lo, dizia: tinhas razão em não querer que fosses tomado por um homem, porque eras um monstro sem humanidade. Um outro lhe dizia: pois bem,
Onde estão agora os lisonjeadores? Não tens nada mais para dar, infeliz. Não podes mais fazer nenhum mal. Te tornaste escravo de teus próprios escravos. Os deuses são lentos para fazer injustiça, mas enfim a fazem. A essas duras palavras, Nabofarzã olhava para o chão, arrancando seus cabelos num excesso de raiva e de desespero. Mas Caronte dizia aos escravos: arrastai-o com a corrente, levantai-o contra a sua vontade. Não terá nem mesmo a consolação de esconder a sua vergonha. É preciso que todas as sombras do Estige disso sejam testemunhas para justificar os deuses, que sofreram tanto tempo quanto este ímpio reinou sobre a terra. Logo percebeu, bem perto dele, o negro Tártaro. Dele saía uma fumaça escura e espessa, cujo odor empestado ocasionaria a morte se se espalhasse na morada dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de fogo e turbilhões de chamas, cujo ruído semelhante ao das correntes, as mais impetuosas, quando se lançam dos mais altos rochedos ao fundo dos abismos, fazia com que nada se pudesse ouvir distintamente nesses tristes lugares. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo nesse abismo. De início, percebeu ele um grande número de homens que tinham vivido nas mais baixas condições e que eram punidos por terem procurado as riquezas pelas fraudes, pelas traições e crueldades. Ele nota muitos ímpios hipócritas que, aparentando amar a religião, dela se serviram como um bom pretexto para contentar a sua ambição e enganar os homens crédulos. Esses homens que tinham abusado da própria virtude, embora seja o maior dom dos deuses, eram punidos como os mais celerados de todos os homens. As crianças que tinham degolado seus pais e suas mães, as esposas que tinham molhado suas mãos no sangue de seus esposos, os traidores que tinham entregue sua pátria depois de terem violado todos os juramentos, sofriam penas menos cruéis do que esses hipócritas. Os 3 juízes do inferno assim o quiseram, e eis as suas razões. É que esses hipócritas não se contentam com serem maus, como o resto dos ímpios, querem ainda passar por bons e fazem com a sua falsa virtude com que os homens não ousem mais confiar na verdadeira. Os deuses dos quais zombaram e que tornaram desprezíveis para os homens têm prazer em empregar todo o seu poder para se vingarem dos seus insultos. Junto destes aparecem outros homens que o vulgo crê pouco culpados e que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os lisonjeadores que louvaram o vício, os críticos malignos que trataram de difamar a mais pura virtude. Enfim, aqueles que julgaram temerariamente as coisas sem conhecê-las a fundo e que, por isso, prejudicaram a reputação de inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes que estavam sentados e que condenavam o homem, ousa lhes perguntar quais eram seus crimes. Logo, o condenado, tomando a palavra, grita: eu não fiz nenhum mal, coloquei todo o meu prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo, compassivo. Que se pode, pois, me reprovar? Então Minos lhe diz: não te faz nenhuma recriminação com respeito aos homens, mas não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é, pois, essa justiça da qual te gabas? Não faltaste a nenhum dever para com os homens, que não são nada. Foste virtuoso, mas colocaste toda a tua virtude para ti mesmo, e não aos deuses que te daram, porque querias gozar do fruto da tua própria virtude e te encerrar em ti mesmo. Foste a tua divindade, mas os deuses que tudo fizeram, e que nada fizeram senão para eles mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Tu os olvidaste, eles te esquecerão. Entregar-te-ão a ti mesmo uma vez que quiseste ser para ti e não para eles.
Procura, pois, agora, se o podes, a consolação no teu próprio coração. Eis-te para sempre, separado dos homens aos quais quiseste agradar. Eis-te só contigo mesmo, que foste teu ídolo. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e o amor aos deuses, aos quais tudo é devido. A tua falsa virtude, que há tempos deslumbra os homens fáceis de se enganar, vai ser confundida. Não julgando os homens, os vícios e as virtudes, senão pelo que os choca ou os agrada, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derruba todos os teus julgamentos superficiais. Ela condena frequentemente o que admiram e justificam o que condenam. Diante dessas palavras, esse filósofo, como atingido pelo golpe de um raio, não podia suportar a si mesmo. A complacência que ele tivera antigamente, ao contemplar a sua moderação, sua coragem e suas inclinações generosas, mudaram em desespero. A visão de seu próprio coração, inimigo dos deuses, torna-se seu suplício. Ele se vê e não pode deixar de se ver. Vê a vaidade dos julgamentos dos homens, aos quais quis agradar em todas as suas ações. Ele se faz uma revolução universal de tudo o que está dentro de si, como se transtornasse todas as suas entranhas. Não encontra mais a si mesmo, falta-lhe todo apoio no coração. Sua consciência, cujo testemunho lhe fora tão doce, se ergue contra ele e o reprova amargamente o descaminho e a ilusão de todas as suas virtudes que não tiveram o culto da divindade por princípio e por fim. Está perturbado, consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias não o atormentam, porque lhe basta estar entregue a si mesmo, e que seu próprio coração vingue bastante os deuses desprezados. Procura os lugares, os mais sombrios, para se esconder dos outros mortos, não podendo esconder-se de si mesmo. Ele procura as trevas e não pode encontrá-las. Uma luz importuna o segue por toda a parte. De todos os lados, os raios penetrantes da verdade vão vingar a verdade que ele negligenciou em seguir. Tudo o que amou se lhe torna odioso, como sendo a fonte de seus males que não podem nunca acabar. E diz a si mesmo: ó insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo. Não conheci nada, uma vez que jamais amei o único e verdadeiro bem. Todos os meus passos foram de descaminho. Minha sabedoria não foi senão loucura. Minha virtude não foi senão um orgulho ímpio e cego. Eu era, eu mesmo, o meu ídolo. Enfim, Telêmaco percebeu os reis que estavam condenados por terem abusado do seu poder. De um lado, uma fúria vingativa lhes apresentava um espelho que lhes mostrava toda a disformidade dos seus vícios. Aí, eles viam e não podiam deixar de ver a sua vaidade grosseira e ávida dos mais ridículos horrores, sua dureza para com os homens, aos quais deveriam proporcionar felicidade, sua insensibilidade com a virtude, seu medo de ouvir a verdade, sua inclinação para os homens frouxos e lisonjeadores, sua desatenção, sua moleza, sua indolência, sua desconfiança imprópria, seu Fausto e sua excessiva magnificência fundados sobre as ruínas dos povos, sua ambição para comprar um pouco de vanglória com o sangue de seus cidadãos, enfim, a sua crueldade que procura cada dia novas delícias entre as lágrimas e o desespero de tantos infelizes. Eles se veem, sem cessar, nesse espelho. Acham-se mais horríveis, mais monstruosos do que não é a quimera, vencida por Belerofonte, nem a hidra de Lerna abatida por Hércules, nem o próprio Cérbero, embora vomite de suas 3 goelas escancaradas um sangue negro e venenoso que é capaz de empestar toda a raça dos mortais que vivem sobre a terra.
Ao mesmo tempo, por outro lado, uma outra fúria lhes repetia, com insulto, todos os louvores que seus lisonjeadores lhes deram durante sua vida e lhes apresentavam um outro espelho, onde se viam tais como a adulação os pintara. A oposição dessas duas pinturas, tão contrárias, era o suplício da sua vaidade. Notava-se que os piores dentre esses reis eram aqueles a quem se deram os mais magníficos louvores durante sua vida, porque os maus são mais temidos do que os bons e exigem sem pudor as desprezíveis lisonjas dos poetas e dos oradores do seu tempo. São ouvidos gemerem nessas profundas trevas, onde não podem ver senão os insultos e as zombarias que têm que sofrer. Não tem nada ao seu redor que não os repilam, que não os contradigam, que não os confundam, ao passo que sobre a terra zombaram da vida dos homens e pretendiam que tudo estava feito para servi-los. No Tártaro estão entregues a todos os caprichos de certos escravos que lhes fazem sentir, a seu turno, uma cruel servidão. Eles servem com dor e não lhes resta nenhuma esperança de poderem jamais abrandar seu cativeiro. Estão sob os golpes dos seus escravos, tornados seus tiranos impiedosos, como uma bigorna está sob os golpes das marteladas de Cíclopes, quando Vulcano os insta a trabalharem nas fornalhas ardentes do monte Etna. Ali, Telêmaco percebeu rostos pálidos, horrorosos e consternados. Uma tristeza negra ronda esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem livrar-se desse horror. Não mais do que a sua própria natureza. Não têm necessidade de outro castigo para suas faltas, além das próprias faltas. Vêm-nas sem cessar em toda a sua enormidade. Apresentam-se a eles como espectros horríveis e os perseguem. Para delas se protegerem, procuram uma morte mais poderosa do que aquela que os separou dos seus corpos. No desespero que estão, chamam em seu socorro uma morte que possa exterminar todo o sentimento e todo o conhecimento de si mesmos. Pedem aos abismos para tragá-los, a fim de se esquivarem aos raios vingadores da verdade que os persegue. Mas estão destinados à vingança que destila sobre eles, gota a gota, e que não secará nunca. A verdade que eles temem ver provoca o seu suplício. Vêm-na e não têm olhos senão para vê-la se erguer contra eles. Sua visão os penetra, atormenta, os arranca deles mesmos. Ela é como um raio, sem nada destruir ao redor, penetra-lhes até ao fundo de suas entranhas. Entre esses objetos que fazem eriçar os cabelos de Telêmaco sobre sua cabeça, viu vários antigos reis da Lídia, que foram punidos por preferirem as delícias de uma vida lânguida ao trabalho, para o alívio dos povos, que deve ser inseparável da realeza. Esses reis se reprovavam uns aos outros pela sua cegueira. Um dizia ao outro que tinha sido seu filho: não vos recomendei a miúde durante a minha velhice e antes da minha morte, para reparar os males que fizera pela minha negligência? Ah, infeliz pai, dizia o filho, fostes vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a volúpia e a dureza para com os homens. Vendo-vos reinar com tanta tibieza e cercado de vis aduladores, acostumei-me a gostar da adulação e dos prazeres. Acreditei que o resto dos homens era, com relação aos reis, o que os cavalos e os outros animais de carga são na consideração dos homens, quer dizer, animais aos quais não se faz caso senão enquanto prestam serviços e proporcionam comodidades. Acreditei e fostes vós que me fizeste acreditar, e agora sofro tantos males por vos imitar. A essas reprimendas acrescentavam as mais horrendas maldições, e pareciam animados de raiva para se dilacerarem um ao outro. Ao redor desses reis,
Volteavam ainda, quais mochos na noite, as cruéis suspeitas, os vãos alarmes, as desconfianças que vinham os povos das durezas de seus reis, a fome insaciável de riquezas, a falsa glória, sempre tirânica, e a fraqueza desprezível que redobra todos os males que se sofrem, sem poder jamais dar sólidos prazeres. Viam-se vários desses reis severamente punidos, não pelos males que fizeram, mas por terem negligenciado o bem que tinham o dever de fazer. Todos os crimes dos povos que se originam da negligência com a qual se faz observar as leis eram imputados aos reis, que não devem reinar senão a fim de que as leis reinem pela sua intervenção. Imputava-se-lhes também todas as desordens originadas do fausto, do luxo e de todos os outros excessos que atiram os homens em um estado violento e na tentação de desprezarem as leis para adquirirem bens. Sobretudo, tratava-se rigorosamente aos reis, que em lugar de serem bons e vigilantes pastores dos povos, não sonharam senão arruinarem o rebanho, como lobos devoradores. Mas o que consternou mais a Telêmaco foi ver, nesse abismo de trevas e males, um grande número de reis que, tendo passado na terra por reis bastante bons, foram condenados às penas do Tártaro por se terem deixado governar por homens maus e astuciosos. Estavam punidos pelos males que tinham deixado fazer com a sua autoridade. Além disso, a maioria desses reis não foi nem boa e nem má, tanto a sua fraqueza fora grande, não temeram jamais o que não conhecerem a verdade, nunca tiveram o gosto da virtude, nem colocaram o seu quadro do inferno cristão. 11. A opinião dos teólogos sobre o inferno está resumida nas citações seguintes. 1. Nota. Estas citações foram tiradas da obra intitulada O Inferno, por Augusto Calais. Fim de nota. Essa descrição, tendo sido tomada dos autores sacros e na vida dos santos, pode muito melhor ser considerada como a expressão da fé ortodoxa nessa matéria, sendo a cada instante reproduzida com algumas variantes aproximadas nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. 12. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno podem também ser considerados puros espíritos, uma vez que apenas a sua alma para aí desceu e que a sua ossada, tornada a poeira, se transforma incessantemente em ervas, em plantas, em frutos, em minerais, em líquidos, sofrendo sem o saber as contínuas metamorfoses da matéria. Mas os condenados, como os santos, devem ressuscitar no último dia e retomarem para não mais deixá-lo um corpo carnal, o mesmo corpo sob o qual foram conhecidos entre os vivos. O que os distinguirá uns dos outros será que os eleitos ressuscitarão em um corpo purificado e todo radioso, os condenados em um corpo enlameado e deformado pelo pecado. Não haverá, pois, no inferno apenas espíritos puros, haverá homens tais como nós. O inferno é, por conseguinte, um lugar físico, geográfico, material, uma vez que estará povoado de criaturas terrestres, tendo pés, mãos, uma boca, uma língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Onde está situado o inferno? Alguns doutores colocaram-no nas próprias entranhas da nossa Terra, outros não sei em qual planeta, mas a questão não foi decidida por nenhum concílio. Está-se, pois, sobre esse ponto reduzido a conjecturas. A única coisa que se afirma é que o inferno, em qualquer lugar que esteja situado, é um mundo composto de elementos materiais,
Mas um mundo sem sol, sem lua, sem estrelas, mais triste, mais inóspito, mais desprovido de todo germe e de toda aparência do bem do que o são as partes mais inabitáveis deste mundo onde nós pecamos. Os teólogos circunspectos não se arriscam a pintar à maneira dos egípcios, dos hindus e dos gregos todos os horrores dessa morada. Limitam-se a mostrar como um modelo o pouco que a escritura dele revela. O lago de fogo e de enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías, esses vermes eternamente formigando sobre as carcaças do Tófel, e os demônios atormentando os homens aos quais perderam, e os homens chorando e rangendo os dentes, segundo a expressão dos evangelistas. Santo Agostinho não concorda que essas penas físicas sejam simples imagens de penas morais. Ele vê num verdadeiro lago de enxofre os vermes e as serpentes verdadeiras encarniçarem-se sobre todas as partes do corpo dos condenados e unindo suas mordeduras às do fogo. Ele pretende, segundo o versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, embora material, igual ao nosso, e agindo sobre os corpos materiais, os conservará como o sal conserva a carne das vítimas. Mas os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a dor desse fogo que queima sem destruir. Ele penetrará sob sua pele, estarão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula de seus ossos, na pupila de seus olhos, nas fibras as mais escondidas e as mais sensíveis do seu ser. A cratera de um vulcão, se pudessem aí mergulhar, seria para eles um lugar de refrigério e de repouso. Aspas. Assim falam com segurança os teólogos, os mais tímidos, os mais discretos, os mais reservados. Eles não negam, aliás, que haja no inferno outros suplícios corporais. Dizem somente que para falarem deles não têm um conhecimento suficiente, tão positivo, ao menos daqueles que lhes foi dado do horrível suplício do fogo e do repugnante suplício dos vermes. Mas há teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que fazem do inferno descrições mais detalhadas, mais variadas e mais completas. E embora não se saiba em que sítio do espaço esse inferno está situado, há santos que ouviram. Para ali não foram com a lira na mão, igual a Orfeu, ou com a espada na mão, igual a Ulisses, foram transportados em espírito. Santa Teresa está entre esse número. Parece, segundo o relato da santa, que há cidade no inferno. Ela viu, pelo menos, uma espécie de rua longa e estreita, como há tantas nas cidades antigas. Entrou nela, andando com horror sobre um terreno lodoso, fétido, onde pululavam répteis monstruosos, mas foi detida em sua caminhada por uma muralha que fechava a rua. Nessa muralha estava construído um nicho onde Teresa se agachou, sem saber muito como isso aconteceu. Era, disse ela, o lugar que lhe estaria destinado se abusasse de sua vida, das graças que Deus derramou sobre a sua cela de Ávila, embora se introduzisse com uma facilidade maravilhosa naquele nicho de pedra, não podia nem sentar-se, nem deitar-se, nem estar de pé, ainda menos podia sair dali. Essas horríveis muralhas, estando abaixadas sobre ela, a envolviam e apertavam como se estivessem animadas. Parecia-lhe que a sufocavam, que a estrangulavam e, ao mesmo tempo, que a esfolavam viva e que a retalhavam em farrapos. E sentia-se queimar, experimentava ao mesmo tempo todos os gêneros de angústias. De socorro, nenhuma esperança. Tudo ao redor dela não era senão trevas, e, entretanto, através dessas trevas, percebia ainda, não sem estupor, a horrenda rua onde estava alojada, e toda a sua imunda vizinhança.
espetáculo para ela tão intolerável como o envolvimento da sua prisão. Nota. Reconhecem-se nessa visão todos os caracteres dos pesadelos. É, pois, provável que foi um efeito deste gênero que se produziu em Santa Teresa. Fim de nota. Isso não era, sem dúvida, senão um pequeno canto do inferno. Outros viajores espirituais foram mais favorecidos. Viram um inferno de grandes cidades ardendo em fogo, Babilônia e Nínive, e mesmo Roma, seus palácios e seus templos abrangidos, e todos os seus habitantes acorrentados, o traficante em seu balcão, os sacerdotes reunidos com seus cortesãos nas salas de festins, ululando em suas cadeiras, das quais não poderiam mais se afastar, elevando aos seus lábios para se saciarem copos dos quais saíam chamas, lacaios ajoelhados nas cloacas ferventes, braços estendidos, e príncipes de cujas mãos se derramava sobre eles lava devoradora de ouro fundido. Outros viram, no inferno, planícies sem limites que camponeses famintos cavavam e semeavam, e nessas planícies fumegantes, com seus suores, suas sementes estéreis, como não produzissem nada, esses camponeses se entredevoravam. Depois, tão numerosos como antes, tão magros, tão famintos, eles se dispersavam por bandos no horizonte, indo procurar ao longe, mas em vão, terras mais felizes, logo substituídas nos campos que abandonavam por outras colônias errantes de condenados. Há quem viu no inferno montanhas cheias de precipícios, florestas gementes, poços sem água, fontes alimentadas por lágrimas, rios de sangue, turbilhões de neve nos desertos de gelo, barcos de desesperados vagando sobre os mares sem margem. Revia-se ali, em uma palavra, tudo o que os pagãos viram, um reflexo lúgubre da terra, uma sombra desmesuradamente aumentada de suas misérias, seus sofrimentos naturais eternizados e até os calabouços e instrumentos de suplício, instrumentos de tortura que nossas próprias mãos forjaram. Ali embaixo, com efeito, demônios que, para melhor atormentarem os homens em seus corpos, tomam corpos. Estes têm asas de morcego, cornos, couraças de escamas, patas providas de garras, dentes afiados, são-nos mostrados armados de gládios, de forcas, de pinças, de tenazes ardentes, de serras, de grades, de foles, de clavas, e fazendo durante a eternidade, com a carne humana, o serviço de cozinheiro e de açougueiro. Aqueles, transformados em leões ou víboras enormes, arrastam suas presas para as cavernas solitárias. Alguns se transformam em corvos para arrancarem os olhos a certos culpados, e outros em dragões voadores para carregá-los sobre seus ombros e transportá-los muito assustados, muito sangrentos, gritando através dos espaços tenebrosos, e depois deixá-los caírem em lagos de enxofre. Eis aqui nuvens de gafanhotos, escorpiões gigantescos, cuja visão dá calafrios, cujo odor dá náuseas, cujo menor contato dá convulsões. Eis aqui monstros policéfalos, abrindo por toda parte suas goelas vorazes, sacudindo sobre suas cabeças disformes longa cabeleira de áspides, moendo os réprobos entre suas maxilas ensanguentadas e vomitando-os todos moídos, mas vivos, porque são imortais. Esses demônios, com forma sensível que lembram tão vivamente os deuses do Amentil e do Tártaro e os ídolos adorados pelos fenícios, pelos moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, não agem ao acaso. Cada um tem a sua função e a sua obra. O mal que eles fazem no inferno está em relação com o mal que inspiraram ou fizeram cometer na terra. Nota.
Singular punição, em verdade, aquela que consistiria em poder continuar em maior escala o mal menor que fizeram na terra. Seria mais racional que sofressem eles mesmos as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de fazê-los sofrer a outrem. Fim de nota. Os condenados são punidos em todos os seus sentidos e em todos os seus órgãos, porque ofenderam a Deus através de todos os seus sentidos e de todos os seus órgãos. Punidos de um modo, como gulosos pelos demônios da gula, de outro modo, como preguiçosos pelos demônios da preguiça, e de um outro, como fornicadores pelos demônios da devassidão, e de tantas maneiras diversas quantas maneiras diversas há de se pecar. Terão frio, embora queimando-se, e calor, embora entregelando-se. Estarão ávidos de repouso e ávidos de movimento, e sempre famintos, sempre sedentos, e 1000 vezes mais fatigados do que o escravo ao final do dia, mais doentes do que os moribundos, mais quebrados, mais cansados, mais cobertos de chagas do que os mártires. E isso não terminará. Nenhum demônio rejeita e nem jamais rejeitará a sua horrível tarefa. Eles são todos, sob esse aspecto, bem disciplinados e fiéis em executarem as ordens vingadoras que receberam. Sem isso, em que tornaria o inferno? Os pacientes descansariam se seus carrascos viessem a querelar entre si ou se cansar. Mas não há repouso para uns, nem querela entre os outros. Por maus que sejam, e por inumeráveis que sejam, os demônios se ouvem de um canto ao outro do abismo, e jamais se viram, na terra, nações mais dóceis aos seus príncipes, exércitos mais obedientes a seus chefes, comunidades monásticas mais humildemente submissas aos seus superiores. Nota. Esses mesmos demônios, rebeldes a Deus por causa do bem, são de uma docilidade exemplar para fazerem o mal. Nenhum deles recua e nem se abranda durante a eternidade. Que estranha metamorfose se operou neles, que foram criados puros e perfeitos como os anjos. Não é singular vê-los dar o exemplo do perfeito acordo, da harmonia, da concórdia inalterável, quando os homens não sabem viver em paz e se atormentam na terra? Vendo o luxo do castigo reservado aos condenados e comparando a sua situação com as dos demônios, pergunta-se aos quais se deve mais lastimar, os verdugos ou as vítimas? Fim de nota. Aliás, conhece-se muito pouco a populaça dos demônios, esses vis espíritos dos quais são compostas as legiões de vampiros, vampiras, de sapos, de escorpiões, de corvos, de hidras, de salamandras e outras bestas sem nome que constituem a fauna das regiões infernais. Mas se conhecem e se nomeiam a vários dos príncipes que comandam essas regiões, entre outros, Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon, ou Apolion, o demônio do homicídio, Beelzebu, o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas que engendram a corrupção, e Mamon, o demônio da avareza, e Moloque, Belial, Baal-Gade, Astarote e muitos outros, e acima deles seu chefe universal, o sombrio arcanjo que no céu tinha o nome de Lúcifer e que leva no inferno o de Satã. Eis aqui, em resumo, a ideia que nos dão do inferno, considerado do ponto de vista da sua natureza física e das penas físicas que aí se suportam. Abri os escritos dos pais e dos antigos doutores, interrogai as nossas piedosas lendas, olhai as esculturas e os quadros de nossas igrejas, prestai ouvido ao que se diz nos púlpitos e aprendereis bem mais. 13. O autor faz seguir esse quadro das reflexões seguintes, das quais cada um compreenderá a importância. A ressurreição dos corpos é um milagre,
Mas Deus faz um segundo milagre para dar a esses corpos mortais, já usados uma vez pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se desfazerem em uma fornalha onde se evaporam os metais. Que se diga que a alma seja seu próprio verdugo, que Deus não persegue, mas que a abandona no estado de infelicidade que ela escolher. E isso pode-se, a rigor, compreender, embora o abandono eterno de um ser extraviado e sofredor pareça pouco conforme com a bondade do Criador. Mas o que se disse da alma e das penas espirituais não se pode, de nenhum modo, dizer-se dos corpos e das penas corporais. Para perpetuar essas penas corporais, não basta que Deus retire a sua mão. É preciso, ao contrário, que a mostre, que intervenha, que atue, sem o que o corpo sucumbiria. Os teólogos supõem, pois, que Deus opera, com efeito, depois da ressurreição, esse segundo milagre do qual falamos. Tira primeiro do sepulcro que os devorara, os nossos corpos de argila. Retira-os tais como entraram, com as suas enfermidades originais e suas degradações sucessivas de idade, da doença e do vício. Nolos restitui nesse estado, decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidade, sensíveis a uma picada de abelha, cobertos de ignomínias que a vida e a morte imprimiram. E eis aí o primeiro milagre. Depois, a esse corpo medíocre, pronto para retornar ao pó de onde saiu, inflige uma propriedade que jamais teve. E eis o segundo milagre. Inflige-lhe a imortalidade, esse mesmo dom que em sua cólera, melhor dito, em sua misericórdia, ele retirara de Adão ao sair do Éden. Quando Adão era imortal, era invulnerável, e quando deixa de ser invulnerável, ele se torna mortal. A morte seguia de perto a dor. A ressurreição não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas condições físicas do homem culpado. É uma ressurreição somente das nossas misérias, mas com uma sobrecarga de misérias novas, infinitamente mais horríveis. É, em parte, uma verdadeira criação, e a mais maliciosa que a imaginação tenha ousado conceber. Deus se reconsidera e, para acrescentar aos tormentos espirituais dos pecadores, tormentos carnais que possam durar sempre, muda de repente, por um efeito do seu poder, as leis e as propriedades por ele mesmo estabelecidas, desde o princípio, aos compostos da matéria. Ressuscita as carnes doentes e corrompidas, e unindo num nó indestrutível esses elementos, que eles mesmos tendem a se separar, mantém e perpetua contra a ordem natural essa podridão vivente, lança-a no fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal como é, sensível, sofredora, ardente, horrível, tal como a quer, imortal. Faz-se de Deus, por esse milagre, um dos verdugos do inferno, porque se os condena não podem imputar senão a si mesmos seus males espirituais. Eles não podem, em contrapartida, atribuir os outros senão a Deus. Seria muito pouco, aparentemente, abandoná-los depois de sua morte à tristeza, ao arrependimento e a todas as angústias de uma alma que sente perder o bem supremo. Deus irá, segundo os teólogos, procurá-los nessa noite no fundo desse abismo, chamá-los-á um momento na claridade, não para consolá-los, mas para revesti-los com um corpo horrendo, flamejante, imperecível, mais empestado do que o vestido de Dejanira, e é então que os abandona para sempre. Não os abandonará mesmo, pois que o inferno não subsiste assim como a terra e o céu, senão por um ato permanente de sua vontade, sempre ativa, e que tudo se esvaneceria se cessasse de tudo sustentar.
Terá, pois, sem cessar, a mão sobre eles para impedir seu fogo de se apagar e seus corpos de se consumirem, querendo que esses infelizes imortais contribuam pela perenidade de seu suplício à edificação dos eleitos. 14. Dissemos, com razão, que o inferno dos cristãos havia exagerado o dos pagãos. No Tártaro, com efeito, vêem-se os culpados torturados pelo remorso, sempre em razão dos seus crimes e de suas vítimas, oprimidos por aqueles que oprimiram em suas vidas. São vistos fugirem à luz que os penetra e procurarem, em vão, escapar aos olhares que os perseguem. O orgulho é aí rebaixado e humilhado. Todos carregam os estigmas do seu passado, todos são punidos pelas suas próprias faltas, a tal ponto que, para alguns, basta entregá-los a si mesmos, porque se julga inútil acrescentar-lhes outros castigos. Mas essas são sombras, quer dizer, almas com seus corpos fluídicos, imagem de sua existência terrestre. Não se veem aí os homens retomarem seus corpos carnais para sofrerem materialmente, nem o fogo penetrar sob a sua pele e saturá-los até a medula dos ossos, nem o luxo e o refinamento dos suplícios que são a base do inferno cristão. Encontram-se aí juízes inflexíveis, mas justos, que proporcionam a pena à falta, ao passo que no império de Satã todos são confundidos nas mesmas torturas. Tudo aí está fundado sobre a materialidade. A própria equidade dele está banida. Há, sem dúvida, hoje, na própria igreja, muitos homens sensatos que não admitem essas coisas ao pé da letra e que não veem aí senão alegorias das quais é preciso apreender o espírito. Mas sua opinião não é senão individual e não faz lei. A crença no inferno material, com todas as suas consequências, não deixa de ser um artigo de fé. 15. Pergunta-se de que modo os homens puderam ver essas coisas no êxtase, se elas não existem. Aqui não é o lugar para se explicar a fonte das imagens fantásticas que se produzem, às vezes, com as aparências da realidade. Diremos somente que é preciso ver nisso uma prova desse princípio, que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. 1. Nota. O Livro dos Espíritos, números 443 e 444. Fim de nota. Porque esse estado de superexcitação não é sempre o fato de um desligamento da alma tão completo como se poderia crer, e que nele se encontra, bem frequentemente, o reflexo das preocupações da vigília, as ideias das quais o espírito está nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o envoltório perispiritual correspondente ao cérebro, conservou a imagem, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem, e compõem conjuntos bizarros. Os estáticos de todos os cultos viram sempre coisas em relação com a fé da qual estavam penetrados. Não é surpreendente, pois, que aqueles que, semelhantes a Santa Teresa, tal qual ela, fortemente imbuídos de ideias do inferno, tais como as descrições verbais ou escritas e os quadros que tenham visões que não são, propriamente falando, senão a sua reprodução, e produzem o efeito de um pesadelo. Um pagão, cheio de fé, teria visto o Tártaro e as fúrias como teria visto argumentos em apoio das penas eternas. 10. Voltemos ao dogma da eternidade das penas. O principal argumento que se invoca em seu favor é este. Está admitido entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. Aquela que é cometida contra um soberano, sendo considerada como mais grave do que aquela que não concerne senão a um simples súdito, é punida mais severamente. Ora, Deus é mais do que um soberano,
uma vez que é infinito. A ofensa contra ele é infinita e deve ter um castigo infinito, quer dizer, eterno. Refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter o seu ponto de partida numa base sobre a qual se apoie. Premissas, em uma palavra. Tomemos essas premissas nos próprios atributos de Deus. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. É impossível conceber Deus de outra forma que não seja o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, porque se poderia conceber um ser possuidor do que lhe faltasse. Para que seja único, acima de todos os seres, é preciso que ninguém possa superá-lo nem igualá-lo no que quer que seja. Portanto, é preciso que seja infinito em tudo. Sendo os atributos de Deus infinitos, não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição. Sem isso, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se se tirasse a menor parcela de um único dos seus atributos, não teríamos mais Deus, porque poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a diminua ou a anule. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau ter a menor parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não poderia ser de um negro absoluto com a menor nuance de branco, nem de um branco absoluto com a menor mancha de negro. Colocado este ponto de partida, ao argumento acima se opõem os argumentos seguintes. 11. Só um ser infinito pode fazer alguma coisa infinita. O homem, estando limitado em suas virtudes, em seus conhecimentos, em seu poder, em suas aptidões, na sua existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito naquilo que faz de mal, o seria igualmente naquilo que faz de bem, e então seria igual a Deus. Mas se o homem fosse infinito naquilo que faz de bem, não faria nada de mal, porque o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se com um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação do outro. Se não é infinitamente bom, não é perfeito, e se não é perfeito, não é Deus. Se Deus é inexorável para com o culpado arrependido, não é misericordioso. Se não é misericordioso, não é infinitamente bom. Por que Deus faria para o homem uma lei do perdão se ele mesmo não devesse perdoar? Disso resultaria que o homem que perdoa aos seus inimigos e lhes faz o bem pelo mal seria melhor do que Deus que permanece surdo ao arrependimento daquele que o ofendeu e lhe recusa pela eternidade o mais ligeiro alívio. Deus, que está por toda parte e tudo vê, deve ver as torturas dos condenados. Se é insensível aos seus gemidos durante a eternidade, é eternamente sem piedade. Se não tem piedade, não é infinitamente bom. 12. A isso, responde-se que o pecador que se arrepende antes de morrer experimenta a misericórdia de Deus e que então o maior culpado pode encontrar graça diante dele. Isso não se coloca em dúvida e concebe-se que Deus não perdoe senão ao arrependido e seja inflexível para com os endurecidos, mas se ele é cheio de misericórdia para a alma que se arrepende, antes de ter deixado o seu corpo,
por que cessaria de sê-lo para aquela que se arrepende depois da morte? Porque o arrependimento não teria eficácia senão durante a vida, que é apenas um instante, e não o teria mais durante a eternidade, que não tem fim? Se a bondade e a misericórdia de Deus estão circunscritas em um tempo dado, elas não são infinitas e Deus não é infinitamente bom. 13. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é a justiça mais inexorável, nem a que deixa toda falta impune. É aquela que tem a conta mais rigorosa do bem e do mal, que recompensa um e pune o outro na mais equânime proporção, e nunca se engana. Se para uma falta temporária, que sempre é o resultado da natureza imperfeita do homem e frequentemente do meio onde se encontra, a alma pode ser punida eternamente, sem esperança de alívio e de perdão, não há nenhuma proporção entre a falta e a punição. Não há, pois, justiça. Se o culpado retorna a Deus, se arrepende e pede para reparar o mal que fez, é um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo é irrevogável, esse retorno ao bem não tem fruto, uma vez que não se levou em conta o bem, não há justiça. Entre os homens, o condenado que se emenda vê a sua pena comutada, às vezes mesmo suprimida. Haveria, pois, na justiça humana mais equidade do que na justiça divina. Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. O culpado, não tendo nada a esperar do seu retorno ao bem, persiste no mal, de modo que não somente Deus o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal pela eternidade. Não estariam aí nem a justiça e nem a bondade. 14. Sendo infinito em todas as coisas, Deus deve tudo conhecer, o passado e o futuro. Deve saber, no momento da criação de uma alma, se ela falirá assaz gravemente para ser condenada pela eternidade. Se não sabe, seu saber não é infinito, e então não é Deus. Se o sabe, cria voluntariamente um ser destinado desde a sua formação às torturas sem fim, e então não é bom. Se Deus, tocado pelo arrependimento de um condenado, pode estender sobre ele a sua misericórdia e retirá-lo do inferno, não há mais penas eternas, e o julgamento pronunciado pelos homens está revogado. 15. A doutrina das penas eternas absolutas conduz, pois, forçosamente à negação ou à diminuição de alguns dos atributos de Deus. Ela é, por consequência, irreconciliável com a perfeição infinita, de onde se chega a essa conclusão. Se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. Se ela existe, Deus não é perfeito. 16. Invoca-se ainda em favor do dogma da eternidade das penas o argumento seguinte: a recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter, por contrapartida, uma punição eterna. É justo proporcionar a punição à recompensa. Refutação. Deus cria a alma tendo em vista torná-la feliz ou infeliz? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o objetivo da sua criação. De outro modo, Deus não seria bom. Ela alcança a felicidade por seu próprio mérito. Adquirido o mérito, não pode perder-lhe o fruto. De outro modo, degeneraria. A eternidade da felicidade é, pois, a consequência da sua imortalidade. Mas, antes de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates para se livrar das más paixões. Deus não a tendo criado perfeita, mas suscetível de vir a sê-lo, a fim de que tenha o mérito de suas obras, ela pode falir. Suas quedas são as consequências da sua fraqueza natural.
Se por uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não a criou mais forte. A punição que sofre é uma advertência de que ela fez o mal e que deve ter por resultado conduzi-la ao bom caminho. Se a pena fosse irremissível, seu desejo de fazer melhor seria supérfluo. Desde então, o objetivo providencial da criação não poderia ser alcançado porque haveria seres predestinados à felicidade e outros à infelicidade. Se uma alma culpada se arrepende, pode tornar-se boa. Podendo tornar-se boa, pode aspirar à felicidade. Deus seria justo de para isso recusar-lhe os meios? Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade que dele é o prêmio deve ser eterna. O castigo que é um meio de atingi-lo deve ser temporário. A mais vulgar noção de justiça, mesmo entre os homens, diz que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. 17. Um último argumento em favor da eternidade das penas é este. O temor de um castigo eterno é um freio. Se fosse tirado, o homem, não temendo nada mais, entregar-se-ia a todos os desregramentos. Refutação. Esse raciocínio seria justo se a não eternidade das penas ocasionasse a supressão de toda sanção penal. O estado feliz ou infeliz na vida futura é uma consequência rigorosa da justiça de Deus, porque uma identidade de situação entre o homem bom e o homem perverso seria a negação dessa justiça. Mas, por não ser eterno, o castigo não é menos penoso. Se o teme tanto mais quanto nele se crê, e nele se crê quanto mais seja racional. Uma penalidade na qual não se crê não é mais um freio, e a eternidade das penas está entre este número. A crença nas penas eternas, como dissemos, teve a sua utilidade e a sua razão de ser em uma certa época. Hoje, não somente ela não toca mais, mas faz incrédulos. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria preciso demonstrar-lhe a realidade. Seria preciso, sobretudo, que se visse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam em demonstrá-la. Infelizmente, entre estes, muitos provam por seus atos que não estão nada amedrontados com elas. Se é ineficaz para reprimir o mal entre aqueles que dizem nela crer, que império pode ter sobre aqueles que não creem? Capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Código Penal da vida futura. A carne é fraca. Há tendências viciosas que são, evidentemente, inerentes ao espírito, porque dizem respeito mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes consequentes do organismo, e por esse motivo delas alguém se crê menos responsável. Tais são as predisposições à cólera, à voluptuosidade, à sensualidade, etc. É perfeitamente reconhecido hoje pelas filosofias espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondendo a diversas aptidões, devem seu desenvolvimento à atividade do espírito, que esse desenvolvimento é assim, um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas possui essa aptidão porque seu espírito é músico. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. O espírito é, assim, artífice do seu próprio corpo, que conforma, por assim dizer, a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação das suas tendências. Isto posto, a perfeição do corpo das raças avançadas não seria o produto de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito,
que aperfeiçoa o seu aparelhamento à medida que as suas faculdades aumentam. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou outros fluidos. É assim, por exemplo, que o guloso sente chegar a saliva à boca diante de uma comida apetitosa. Não é a comida que pode superexcitar o órgão do gosto, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito cuja sensibilidade é despertada que age pelo pensamento sobre esse órgão, ao passo que, sobre um outro, a visão dessa comida não produz nenhum efeito. É ainda pela mesma razão que uma pessoa sensível verte facilmente as lágrimas. Não é a abundância das lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante das lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo está apropriado para essa disposição normal do espírito, como estava apropriado a do espírito guloso. Seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve possuir um temperamento bilioso, de onde se segue que um homem não é colérico porque seja bilioso, mas é bilioso porque é colérico. Ocorre o mesmo com todas as outras disposições instintivas. Um espírito mole e indolente deixará o seu organismo num estado de atonia com relação ao seu caráter, ao passo que, se é ativo e enérgico, dará ao seu sangue, aos seus nervos, qualidades muito diferentes. A ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente que se vêem frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem pelo efeito de violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção lhe altera o sangue, não está tão privada de sentido como se poderia crer. Ora, o que pôde alterar o sangue senão as disposições morais do espírito? Pode-se, pois, admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico, evidentemente, influi sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários de constituição, um mal-estar passageiro, etc. O moral do espírito pode, então, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Excusar-se de suas faltas em razão da fraqueza da carne não é, pois, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne não é fraca senão porque o espírito é fraco, o que reverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento e nem vontade, não prevalece jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e que decide. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, igual um artista imprime em sua obra material a marca do seu gênio. O espírito liberto dos instintos da bestialidade modela um corpo que não é mais um tirano para suas aspirações em direção da espiritualidade do seu ser. É, então, que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive mais para comer. A responsabilidade moral dos atos da vida, pois, permanece inteira, mas a razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais este seja esclarecido, menos é excusável, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto.
Essa lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, os esforços na tentativa de modificá-lo necessariamente são paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a primeira causa que é preciso agir. Daí, se for possível, coragem ao covarde, e vereis cessarem os efeitos psicológicos do medo. Isso prova, uma vez mais, a necessidade para a arte de curar de se levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Revista Espírita, março de 1869, página 65. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que concerne às penas futuras, não está mais fundada sobre uma teoria preconcebida do que em suas outras partes. Não é um sistema substituindo um outro sistema. Em todas as coisas se apoia sobre as observações, e é isso que lhe dá autoridade. Ninguém, pois, imaginou que as almas, depois da morte, deveriam se encontrar em tal ou tal situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm, hoje, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição, feliz ou infeliz, as suas impressões e a sua transformação com a morte do corpo. Em uma palavra, completar sobre esse ponto o ensinamento do Cristo. Não se trata aqui da relação de um único espírito, que poderia não ver as coisas senão sob o seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou estar, ainda, dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões, e no mais das vezes não é senão o reflexo de uma imaginação exaltada. Nota. Ver acima, capítulo 6, número 7, em O Livro dos Espíritos, número 443, 444, fim de nota. Mas trata-se de inumeráveis exemplos fornecidos por todas as categorias de espíritos, desde o alto até o mais baixo da escala, com a ajuda de inumeráveis intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é o privilégio de ninguém, que cada um também pode ver e observar, e que ninguém está obrigado a crer sobre a fé de outrem. Impossibilidade material das penas eternas. 18. Até aqui, o dogma da eternidade das penas não foi combatido senão pelo raciocínio. Vamos mostrá-lo em contradição com os fatos positivos que temos sob os olhos e provar-lhe a impossibilidade. Segundo esse dogma, a sorte da alma está irrevogavelmente fixada depois da morte. É, pois, uma sentença definitiva, oposta ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Aí está toda a questão. Se ela progride, a eternidade das penas é impossível. Pode-se duvidar desse progresso quando se vê a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, desde o selvagem até o homem civilizado. Quando se vê a diferença que apresenta o mesmo povo de um século para o outro. Se admite que essas não são as mesmas almas, é preciso admitir, pois, que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e os lugares, que favorece a algumas, ao passo que destina as outras a uma inferioridade perpétua, o que é incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. 19. É incontestável que a alma, atrasada intelectual e moralmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para desfrutar dos esplendores do infinito, que aquela na qual todas as faculdades estão largamente desenvolvidas. Se, pois, essas almas não progridem, não podem, nas mais favoráveis condições, gozar perpetuamente senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa.
Chega-se, pois, forçosamente, para estar de acordo com a rigorosa justiça, a esta conclusão de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram as atrasadas e que progrediram. Mas aqui tocamos na grande questão da pluralidade das existências, como único meio racional de resolver a dificuldade. Entretanto, dela faremos abstração e reconsideraremos a alma em uma só existência. 20. Eis como se vê tanto um jovem de 20 anos ignorante de instintos viciosos, negando Deus e sua alma, entregando-se à desordem e cometendo toda espécie de faltas. Entretanto, ele se encontra em um meio favorável. Trabalha, se instrui, pouco a pouco se corrige e finalmente torna-se piedoso. Não é um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida, e não se vê em todos os dias casos semelhantes. Esse homem morre santamente em uma idade avançada e naturalmente a sua salvação está assegurada. Mas qual teria sido a sua sorte se um acidente o tivesse feito morrer 40 ou 50 anos mais cedo? Ele estava em todas as condições necessárias para ser condenado. Ora, uma vez condenado, todo o progresso estaria detido. Eis, pois, um homem salvo porque viveu longo tempo, e que, segundo a doutrina das penas eternas, teria se perdido para sempre se tivesse vivido menos, o que poderia resultar de um acidente fortuito. Desde que a sua alma pôde progredir em um tempo dado, por que não poderia progredir no mesmo tempo depois da morte, se uma causa independente da sua vontade lhe impediu de fazê-lo durante a sua vida? Por que Deus ter-lhe-ia recusado os meios? O arrependimento, embora tardio, teria ocorrido a tempo. Mas se desde um instante de sua morte uma condenação irremissível o atingisse, seu arrependimento teria sido infrutífero pela eternidade e sua aptidão para progredir destruída para sempre. 21. O dogma da eternidade absoluta das penas é, pois, inconciliável com o progresso da alma, uma vez que a ele oporia um obstáculo invencível. Esses dois princípios se anulam forçosamente, um pelo outro. Se um existe, o outro não pode existir. Qual dos dois existe? A lei do progresso é patente, não é uma teoria, é um fato constatado pela experiência. É uma lei natural, lei divina e imprescritível. Uma vez, pois, que ela existe e que não pode se conciliar com a outra, é que a outra não existe. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros não teriam jamais visto o céu se tivessem morrido antes do progresso que trouxe a sua conversão. A esta última assertiva, responde-se que a conversão desses santos personagens não foi um resultado do progresso da alma, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocadas. Mas aqui é fazer um jogo de palavras. Se fizeram o mal e mais tarde o bem, é que se tornaram melhores, então progrediram. Deus lhes teria, pois, por um favor especial, concedido a graça de se corrigirem? Por que a eles e não aos outros? É sempre a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e seu amor igual para com todas as suas criaturas. Segundo a doutrina espírita, de acordo com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça, o homem é o filho de suas obras, durante esta vida e depois da morte. Não deve nada ao favor. Deus o recompensa pelos seus esforços e pune-o pela sua negligência, tão longo tempo quanto seja negligente. A doutrina das penas eternas fez sua época. 22. A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como temor salutar até que os homens estivessem no estado de compreenderem a força moral.
tal como as crianças que se contêm durante um tempo pela ameaça de certos seres quiméricos, com a ajuda dos quais se as assusta, mas chega um momento quando a razão da criança por si mesma faz justiça aos contos com os quais foi embalada, tornando-se absurdo pretender dirigi-las pelos mesmos meios. Se aqueles que a dirigem persistirem em afirmar-lhe que essas fábulas são verdades, que deve tomar ao pé da letra, perderão a sua confiança. Assim ocorre hoje com a humanidade. Ela saiu da infância e sacudiu as suas andadeiras. O homem não é mais esse instrumento passivo que se curva sob a força material, nem esse ser crédulo que aceitava tudo de olhos fechados. 23. A crença é um ato do entendimento e por isso não pode ser imposta. Se durante um certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas pôde ser inofensivo, salutar mesmo, chega o momento de tornar-se perigoso. Com efeito, desde o instante em que o imponhais como verdade absoluta, quando a razão o repele, disso resulta necessariamente de duas coisas uma: ou o homem quer crer e procura uma crença mais racional e então se separa de vós, ou bem não crê mais em nada. É evidente para quem estudou a questão a sangue frio que em nossos dias o dogma da eternidade das penas fez mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo. Não se pode governar os homens senão seguindo esse curso. Querer detê-lo ou fazê-lo retroceder, ou simplesmente permanecer atrasado quando ele avança, é perder-se. Seguir ou não seguir, esse movimento é uma questão de vida ou de morte para as religiões, assim como para os governantes. É um bem? É um mal? Seguramente é um mal aos olhos daqueles que, vivendo no passado, veem esse passado lhes escapar. Para aqueles que veem o futuro, é a lei do progresso, que é uma lei de Deus, e contra as leis de Deus toda resistência é inútil. Lutar contra a sua vontade é querer se destruir. Por que, pois, querer a toda força sustentar uma crença que cai em desuso e que, em definitivo, faz mais mal do que bem para a religião? Ai, é triste dizer, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Essa crença foi largamente explorada com a ajuda do pensamento vigente de que, com dinheiro, poder-se-ia abrir as portas do céu e se preservar do inferno. As somas que ela produziu e que produz ainda são incalculáveis. É um imposto levantado sobre o medo da eternidade. Sendo esse imposto facultativo, o produto é proporcional à crença. Se a crença não existe mais, o produto se torna nulo. A criança dá voluntariamente seu bolo àquele que promete livrá-la do lobisomem, mas quando a criança não crê mais no lobisomem, guarda o seu bolo. 24. A nova revelação, dando ideias mais sensatas da vida futura e provando que se pode chegar à salvação pelas próprias obras, deve encontrar uma oposição tanto mais viva quanto mais seca uma fonte importante de receita. Assim ocorre cada vez que uma descoberta ou uma invenção vem mudar os hábitos. Aqueles que vivem dos antigos usos custosos os enaltecem e desacreditam os novos, mais econômicos. Crê-se, por exemplo, que a imprensa, malgrado os serviços que deveria prestar à humanidade, deva ter sido aclamada pela numerosa classe dos copistas. Não, certamente, eles deveram maldizê-la. Assim deve ter sido com as máquinas, as estradas de ferro e 100 outras coisas. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas é uma questão fútil, da qual se riem. Aos olhos do filósofo tem uma gravidade social pelos abusos aos quais dá lugar.
O homem verdadeiramente religioso vê a dignidade da religião interessada na destruição desses abusos e da sua causa. Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. 25. Aqueles que pretendam encontrar na Bíblia justificativa da eternidade das penas pode se opor aos textos contrários que não deixam nenhuma ambiguidade. As palavras seguintes de Ezequiel são a negação, a mais explícita não somente das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que a falta do pai do gênero humano teria feito pesar sobre a sua cabeça. 1. O Senhor me fala de novo e me diz: 2. De onde vem que vos servis entre vós desta parábola e que tomastes um provérbio em Israel? Os pais, dizeis, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se irritaram com elas? 3. Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que esta parábola não passará mais entre vós como provérbio em Israel. 4. Que todas as almas estão para mim, a alma do filho está para mim, assim como a alma do pai. A alma que pecou, morrerá ela mesma. 5. Se um homem é justo, ele age segundo a equidade e a justiça. 7. Se ele não entristece e nem oprime ninguém, se retorna ao seu devedor o penhor que lhe dera, se não toma nada do bem de outro por violência, se dá de seu pão àquele que tem fome, se cobre com vestidos aqueles que estão nus. 8. Se não se presta à usura e não recebe mais do que dera, se afasta sua mão da iniquidade, se dá um julgamento equitativo entre dois homens que demandam juntos. 9. Se caminha no caminho dos meus preceitos e guarda as minhas ordenações para agir segundo a verdade, este é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. 10. Se esse homem tem um filho que seja um ladrão e que derrama o sangue, ou que comete alguma dessas faltas. 13. Esse filho morrerá, muito certamente, uma vez que fez todas essas ações detestáveis, e seu sangue estará sobre a sua cabeça. 14. Se esse homem tem um filho, que vendo todos os crimes que seu pai cometera, por causa deles esteja tomado de medo e se guarde bem de imitá-lo. 17. Este não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, mas viverá, muito certamente. 18. Seu pai, que oprimir os outros por meio de calúnias e que cometer ações criminosas no meio do seu povo, está morto por causa da sua própria iniquidade. 19. Se dizeis, por que o filho não carrega a iniquidade do seu pai? É porque o filho tem agido segundo a equidade e a justiça, que tem guardado todos os meus preceitos e que os tem praticado. É porque viverá, muito certamente. 20. A alma que pecou morrerá ela mesma. O filho não carregará a iniquidade do pai, e o pai não carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio estará sobre ele. 21. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tinha cometido, se guarda todos os meus preceitos, e se age segundo a equidade e a justiça, viverá certamente e não morrerá. 22. Não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele tinha cometido, viverá nas obras de justiça que tiver feito. 23. É que quero a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, quero antes que se converta e se retire do seu mau caminho, e que viva. Ezequiel, capítulo 18. Dizei-lhes estas palavras: juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que quero que o ímpio se converta, que deixe seu mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 23, versículo 11.
Código Penal da vida futura. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre os fatos, pode se resumir nos pontos seguintes. Primeiro, a alma, ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Segundo, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que a dos gozos está em razão da soma das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que não as tem senão 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições não lhe restar senão a quarta parte ou a metade, sofrerá menos, e quando não lhe restar nenhuma delas, não sofrerá mais de qualquer coisa, e será perfeitamente feliz. Tal sobre a terra, aquele que tem várias enfermidades sofre mais do que aquele que não tem senão uma, ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades goza mais do que aquela que as tem de menos. Quarto, em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo seus esforços e a sua vontade, disso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. Quinto, estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está à perfeição, a alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo. Por toda a parte onde se encontre, para isso não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por toda a parte onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda a parte onde haja almas felizes. Sexto, o bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. Sétimo, o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Oitavo, sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tem as suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, em uma palavra, que seja perdido. Mesmo entre os mais perversos, pois, é um começo de progresso. Nono, toda a falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias, umas com as outras. Aquilo que se paga na existência presente não deverá ser pago por segunda vez. Décimo, o espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal.
Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são consequências de nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes que se experimentam na vida corporal, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são causa. 11º. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes segundo as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, nas quais foram cometidas. 12º. Não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição, e toda boa ação a sua recompensa, segundo o seu valor. 13º. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo aos seus sofrimentos é uma melhoria séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, sempre o árbitro da sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação, por um tempo determinado qualquer, teria o duplo inconveniente ou de continuar a ferir o espírito, que teria se melhorado, ou de cessar quando este ainda estaria no mal. Deus, que é justo, pune o mal quando ele existe, e cessa de punir quando o mal não existe mais. Nota. Ver acima, capítulo 6, número 25, citação de Ezequiel. Fim de nota. Ou se quer, sendo o mal moral, por si mesmo, uma causa de sofrimento, o sofrimento dura tão longo tempo quanto o mal subsista, a sua intensidade diminui à medida que o mal se enfraquece. 14º. Estando a duração do castigo subordinada ao melhoramento, disso resulta que o espírito culpado, que não se melhora nunca, sofrerá sempre, e que para ele a pena seria eterna. 15º. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o termo de sua situação e de crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece que será eterno. 2. Nota. Perpétuo é sinônimo de eterno. Diz-se o limite das neves perpétuas, os gelos eternos dos polos. Disse também o secretário perpétuo da Academia, o que não quer dizer que o será perpetuamente, mas unicamente por um tempo ilimitado. Eterno e perpétuo se empregam, pois, no sentido de indeterminado. Nessa acepção, pode-se dizer que as penas são eternas, se entende que não têm uma duração limitada. São eternas para o espírito que não lhes vê o fim. Fim de nota. 16º. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação, a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento abranda as dores da expiação, no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Mas unicamente a reparação pode anular o efeito, em destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. 17º. O arrependimento pode ocorrer em qualquer parte e em qualquer tempo. Se é tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte na vida espiritual, seja em nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado.
A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Aquele que não reparar os seus erros nesta vida, por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito de mal. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se cumpre fazendo o que se devia fazer e não se fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou desconhecidos, as missões em que se faliu, praticando o bem em sentido contrário àquilo que se fez de mal, quer dizer, sendo humilde onde se foi orgulhoso, brando onde se foi duro, caridoso onde se foi egoísta, benevolente se foi malévolo, trabalhador se foi preguiçoso, útil se foi inútil, moderado se foi dissoluto, de bom exemplo se deu maus exemplos, etc. É assim que o espírito progride, aproveitando o seu passado. Nota. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar como sendo a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É uma doutrina que nenhuma religião ainda proclamou. Entretanto, algumas pessoas a repelem porque achariam mais cômodo poder apagar as suas faltas pelo simples arrependimento, que não custa senão palavras, e com a ajuda de algumas fórmulas, permita-lhe se crer em kits, verão mais tarde se isso lhes basta. Poder-se-ia perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça de Deus pode ser inferior à dos homens. Se dariam por satisfeitos com um indivíduo que, tendo-o arruinado por abuso de confiança, se limitasse a dizer-lhe que o lamenta infinitamente. Por que recuariam diante de uma obrigação que todo homem honesto fiar-se-ia um dever cumpri-la na medida das suas forças? Quando essa perspectiva da reparação estiver inculcada na crença das massas, será um freio bem mais poderoso do que o do inferno e das penas eternas, porque diz respeito à atualidade da vida e o homem compreenderá a razão de ser das circunstâncias penosas em que está colocado. Fim de nota. Capítulo 8. Os anjos. Os anjos segundo a Igreja. Refutação. Os anjos segundo o Espiritismo. Os anjos segundo a Igreja. 1. Todas as religiões tiveram, sob diversos nomes, anjos, quer dizer, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, negando qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, naturalmente incluiu os anjos entre as ficções e as alegorias. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja. Assim, ela os define. Nota. Tiramos esse resumo da pastoral de Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo de Reims, pela quaresma de 1864. Pode-se, pois, considerá-lo do mesmo modo que o dos demônios, tirado da mesma fonte e citado no capítulo seguinte, como a última expressão do dogma da Igreja sobre esse ponto. Fim de nota. 2. Cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, 2. Nota. Concílio de Latrão. Fim de nota. Que não há senão um verdadeiro Deus, eterno e infinito, o qual no princípio dos tempos criou do nada todo o conjunto, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou, como intermediária entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, o plano divino das obras da criação, plano majestoso e completo, como convinha à sabedoria divina. Assim concebido, oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os graus e em todas as condições. Na mais elevada esfera aparecem a existência e a vida puramente espiritual.
Na última classe, a existência e a vida puramente material, e no meio que a separa, uma maravilhosa união de duas substâncias, uma vida inteiramente comum, ao mesmo tempo, ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de uma natureza simples e indivisível, mas é limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição nos faz compreender que pode haver outros seres simples como ela, e superiores pelas suas qualidades e seus privilégios. Ela é grande e nobre, mas está associada à matéria, servida por órgãos frágeis, limitada em sua ação e em seu poder. Por que não haveria outras naturezas mais nobres ainda, livres dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Antes que Deus houvesse colocado o homem sobre a terra para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, não teria já chamado outras criaturas para comporem a sua corte celestial e adorá-lo na morada da sua glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem o tributo da honra e da homenagem desse universo. É de admirar que receba das mãos do anjo o incenso e a oração do homem. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não teria o coroamento e a perfeição de que seria suscetível. Este mundo que atesta a sua onipotência não seria mais a obra da sua sabedoria. Nossa própria razão, embora fraca e débil, facilmente poderia concebê-lo mais completo e mais perfeito. A cada página dos livros sacros do Antigo e do Novo Testamento é feita menção dessas sublimes inteligências nas invocações piedosas ou nos episódios da história. Sua intervenção parece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Deus se serve do seu ministério, ora para intimar suas vontades, ora para anunciar os acontecimentos futuros. Deles faz, quase sempre, os órgãos da sua justiça ou da sua misericórdia. Sua presença está envolvida nas diversas circunstâncias do nascimento, da vida e da paixão do Salvador. Sua lembrança é inseparável da dos grandes homens e dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa. Encontra-se mesmo no seio do politeísmo e sob as fábulas da mitologia, porque a crença, da qual trata, é tão antiga e tão universal quanto o mundo. O culto que os pagãos rendiam aos bons e aos maus gênios não era senão uma falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do dogma primitivo. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens. Elas nos ensinam que os primeiros são os puros espíritos, ao passo que estes são compostos de um corpo e uma alma. Quer dizer que a natureza angélica se sustenta por si mesma, não somente sem mistura, mas ainda sem associação real possível com a matéria, por leve e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo de modo a não formar com ele senão uma única e mesma pessoa, e que tal é, essencialmente, o seu destino. Enquanto dure essa união tão íntima da alma com o corpo, essas duas substâncias têm uma vida comum e exercem uma sobre a outra uma influência recíproca. A alma não pode se libertar inteiramente da condição imperfeita que disso resulta para ela. Suas ideias lhe chegam pelos sentidos, pela comparação de objetos exteriores, e sempre sob imagens mais ou menos aparentes. Daí vem que ela não possa se contemplar a si mesma e que não possa se representar. Deus e os anjos, sem lhe supor alguma forma visível e palpável. Por isso os anjos, a fim de se fazerem ver pelos santos e pelos profetas, deveram recorrer a figuras corporais, mas essas figuras não eram senão corpos aéreos que faziam mover sem se identificarem com eles.
ou atributos simbólicos em relação com a missão da qual estavam encarregados. Seu ser e os seus movimentos não estão localizados e circunscritos em um ponto fixo e limitado do espaço. Não estando ligados a nenhum corpo, não podem ser detidos e limitados, como o somos por outros corpos. Eles não ocupam nenhum lugar e não preenchem nenhum vazio. Mas no mesmo modo que a nossa alma está inteiramente em nosso corpo e em cada uma das suas partes, assim também eles estão inteiramente e quase simultaneamente sobre todos os pontos e em todas as partes do mundo. Mais rápidos do que o pensamento, podem estar por toda a parte, num piscar de olhos, e aí operarem por si mesmos, sem outros obstáculos aos seus desígnios, a não ser a vontade de Deus e a resistência da liberdade humana. Enquanto somos reduzidos a não vermos, senão pouco a pouco, em uma certa medida, as coisas que estão fora de nós e que as verdades de ordem sobrenatural nos aparecem como um enigma e num espelho, segundo a expressão do apóstolo São Paulo, eles veem sem esforço o que lhes interessa saber e estão em relação imediata com o objeto de seu pensamento. Seus conhecimentos não são o resultado da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abarca todo o conjunto. O gênero e as espécies que dele derivam, os princípios e as consequências que dele decorrem. A distância do tempo, a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos não podem produzir nenhuma confusão em seu espírito. A essência divina, sendo infinita, é incompreensível, tem mistérios e profundezas que não se podem penetrar. Os desígnios particulares da providência lhe são ocultos. Ela, porém, lhes revela em segredo quando os encarrega, em certas circunstâncias, de anunciá-los aos homens. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de outros sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem dos olhos para ver, nem das orelhas para ouvir, não têm mais o órgão da voz para manifestarem os seus pensamentos. Esse intermediário habitual das nossas conversas nem lhes é necessário, mas comunicam os seus sentimentos do modo que lhes é próprio e que é todo espiritual. Para serem compreendidos, basta-lhes o desejo. Só Deus conhece o número dos anjos. Esse número, sem dúvida, não poderia ser infinito, e não o é, mas, segundo os autores sacros e os santos doutores, é considerável e verdadeiramente prodigioso. Se é natural proporcionar o número de habitantes de uma cidade à sua importância e à sua extensão, a Terra não sendo senão um átomo em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, é preciso disso concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior do que o dos homens. Uma vez que a majestade dos reis tira o seu brilho do número dos seus indivíduos, dos seus oficiais e dos seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis, senão essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade daqueles que se mantêm sem cessar, prosternados ou de pé diante de seu trono? Os pais da Igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos estão distribuídos em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e o da mais alta hierarquia são designados em razão das funções que exercem no céu. Uns são chamados serafins porque estão como abrasados diante de Deus, com os ardores da caridade. Estes, os querubins, porque são um reflexo luminoso da sua sabedoria. Aqueles, tronos, porque proclamam a sua grandeza e fazem resplandecer-lhe o brilho.
Os da segunda hierarquia recebem seus nomes das operações que lhes são atribuídas no governo geral do universo. São as dominações que atribuem aos anjos de ordem inferiores as suas missões e os seus encargos. As virtudes que realizam os grandes prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano. As potências que protegem pela sua força e sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm em partilha a direção das sociedades e das pessoas. São os principados, prepostos do reino, das províncias e das dioceses, os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, os anjos guardiães, os que acompanham cada um de nós para velarem por nossa segurança e por nossa santificação. 18º. Os espíritos imperfeitos estão excluídos dos mundos felizes, onde perturbariam a harmonia. Permanecem nos mundos inferiores, onde expiam as suas faltas pelas tribulações da vida, e se purificam das suas imperfeições até que mereçam se encarnar nos mundos mais avançados, moral e fisicamente. Se pode conceber um lugar de castigo circunscrito, é nesses mundos de expiação, porque é ao redor desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos desencarnados, à espera de uma nova existência que, lhes permitindo reparar um mal que fizeram, ajudará ao seu adiantamento. 19º. Tendo o espírito seu livre-arbítrio, seu progresso é, algumas vezes, lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Pode nisso persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento no qual a sua teimosia em afrontar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento e no qual, malgrado a sua fanfarrice, reconhece a força superior que o domina. Desde que se manifestem nele os primeiros clarões do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nenhum espírito está nas condições de não se melhorar nunca. De outro modo, estaria fatalmente destinado a uma eterna inferioridade e escaparia da lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. 20º. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo guardião que vela por eles, espreita os movimentos da sua alma e se esforça em suscitar neles bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar, numa nova existência, o mal que fizeram. Entretanto, o guia protetor age o mais frequentemente, de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve se melhorar em razão da sua própria vontade, e não em consequência de um constrangimento qualquer. Age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem estar fatalmente impulsionado num sentido ou noutro. Se fez mal, sofre-lhe as consequências por tão longo tempo quanto tenha permanecido no mau caminho. Desde que dê um passo em direção do bem, sente-lhe imediatamente os efeitos. Nota: seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade é um encorajamento para que persevere no mal, sob a condição de se arrepender mais tarde. Primeiro, porque o espírito inferior não vê o fim da sua situação. Em segundo lugar, porque sendo o espírito artífice da sua própria infelicidade, acaba por compreender que depende dele fazê-la cessar, e que, quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo será infeliz, que o seu sofrimento durará sempre se não lhe colocar um fim. Seria, pois, de sua parte, um cálculo falso, do qual seria a primeira vítima. Se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, toda a esperança lhe estivesse para sempre sustada, não teria nenhum interesse em se voltar para o bem, que lhe seria sem proveito. Diante dessa lei, cai igualmente a objeção tirada da presciência divina,
Deus, criando uma alma, sabe com efeito, em virtude do seu livre arbítrio, se ela tomará o bom ou o mau caminho. Sabe que será punida se fizer o mal, mas sabe também que esse castigo temporário é um meio para que compreenda seu erro e a faça entrar no bom caminho, onde chegará cedo ou tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, sabe que falirá e estará antecipadamente condenada à tortura sem fim. Fim de nota.